Segue-se a oração de sapiência por Onjaki. Onjaki nasceu em Luanda em 1977. É licenciada em Sociologia pelo ISCTE, Portugal, e doutorada em Estudos Africanos pelo Orientale, Nápoles, Itália. Prosador e poeta, também escreve para cinema. Da sua vasta obra literária de vários géneros, contam-se 27 títulos. É membro da União dos Escritores Angolanos. Recebeu os prémios Sagrada Esperança, Angola 2004, Conto da Associação Portuguesa de Escritores APE, Portugal, em 2007, Green Design para Jovem Autor Africano, Itália e Etiópia, em 2008, Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, Brasil, 2010, Djibouti Juvenil, Brasil, 2010 e Prémio Saramago, em 2013. Está traduzido para francês, espanhol, italiano, alemão, inglês, sérvio e sueco. Escreve crónicas para jornais em Angola e Portugal e, ocasionalmente, é professor de escrita criativa. É um prazer termos aqui conosco um escritor como Onjaki, que vai fazer a oração de sapiência. Deixa eu ver se isto está corretamente posicionado. Muito boa tarde. Queria começar por felicitá-los pela presença e pela paciência. Estas cerimónias normalmente demoram um bocadinho. Os mais novos são deixados para o fim. Hoje coincidi, fui deixado para o fim por outras razões, mas também porque às vezes, por ser mais novo, sou deixado para o fim. Queria agradecer o convite. Não vou novamente dizer que não devia ter sido convidado, isso já foi falado com as devidas autoridades que insistiram. Queria cumprimentar todas as autoridades presentes, para que assim não tenha nem que passar uma por uma, nem que tenha que omitir alguma que não deva omitir. Portanto, por favor, qualquer autoridade presente considere-se já cumprimentada. Eu devo até fiz aqui uma nota, parabéns pela poética leitura dos cumprimentos. O Sr. Presidente Orlando Rodrigues fez aqui, eu nunca vi uma pessoa cumprimentar tantas autoridades com tanta delicadeza e com tanta, vamos lá, um arejamento poético, e portanto eu faço os meus cumprimentos, e assim está tudo abrangido. Obrigado. Queria, obviamente, deixar uma palavra aos familiares de Amadeu Ferreira. Eu também escrevi aqui uma outra nota. Tenho uma carinhosa inveja de quem o conheceu. Sinto, poeticamente, que é uma pessoa que eu gostaria de ter conhecido, mas, como dizia um amigo meu, há tempo para tudo e havemos de conhecer quem temos que conhecer. Por outro lado, queria parabenizar também o Instituto Politécnico do Kwanza Sul, não por ser do meu país, também é do meu país, mas que fosse outro instituto. Penso que as instituições de ensino de qualquer país, inclusive é de Portugal, mas também dos nossos, são de facto motores que podem, não diria que são os principais, mas são motores que podem alavancar e ajudar no desenvolvimento que todos nós precisamos. Este texto chama-se Curta Divagação sobre Emoções e Pedaços de Silêncio. Fiz como Odorico, preparei um pequeno improviso, e este pequeno improviso está dividido em 3 partes. A primeira parte chama-se Os Adultos a Viver, Notas sobre a Tolerância. Tantos ruídos tem o mundo, e no entanto, entre tanta auscultação, alguns barulhos marcam mais que outros. O da chuva, em enxurrada e eco, o da chuva miudinha, em carinho de poesia, e o da chuva que se faz esperar e não chega. Há ruído para tudo. Também por vezes falamos e sofremos do ruído de fundo, numa conversa, numa cidade, num concerto, numa relação e até numa sociedade. O ruído de fundo que incomoda a todos numa sociedade é dos mais difíceis de gerir. A 16 de fevereiro de 1995, foi aprovada pelos Estados-membros da Unesco a Declaração de Princípios sobre a Tolerância. Nessa ocasião, foram desenvolvidas ações para combater os mais variados tipos de intolerância cultural, económica, religiosa, sexual e racial. Penso que se tratava de trabalhar a possibilidade de sermos mais tolerantes. De acordo com a Declaração de Princípios sobre a Tolerância da ONU, a tolerância abarca o respeito, a aceitação e o apreço
coisa mais difícil, pela diversidade em todos os seus âmbitos. Não deve ser encarada como uma concessão, mas sim um reconhecimento dos direitos humanos universais e das liberdades fundamentais dos seres humanos. Numa versão ideal, ninguém precisaria de renunciar às suas opiniões ou convicções para praticá-la. Teríamos então como pressupostos colocarmos-nos no lugar do outro, escutar o outro, respirar fundo e fazer uma autoavaliação. Estes são 4 dos pilares básicos. Tinha aqui alguns exemplos, vou saltando um bocadinho dada a duração, está bem? Mas alguns não posso... Por exemplo, escutar o outro fez-me lembrar o que Dom Quixote disse uma vez a Sancho Panza. E diz assim: neste meio tempo, Dom Quixote começou a persuadir um lavrador, seu vizinho, homem de bem, mas de pouca inteligência, a sair consigo como escudeiro. Tanto lhe martelou que o pobre coitado concordou. Dizia-lhe, entre outras coisas, que deveria ir de bom grado, pois poderia ocorrer de ter a sorte de ganhar uma ilha da qual poderia ser governador. Portanto, este pilar, escutar o outro, obviamente que dizemos escutar o outro com a devida cautela, não é? Porque há pessoas, como sabemos, a quem não devemos escutar. O pilar respirar fundo faz-me lembrar um verso muito bonito, muito pequeno de Fernando Pessoa, que dizia assim: às vezes ouço passar o vento e só de ouvir o vento passar vale a pena ter nascido. Claro, só um poeta é que é capaz de achar que vale a pena ter nascido para ouvir o vento passar, e Fernando Pessoa tinha esta capacidade entre as mãos de tornar o simples em gigantesco. Fazer uma autoavaliação lembrou-me um poema de Manuel de Barros, poeta brasileiro. O poema chama-se Autorretrato. Então vou ler aqui excertos. Ao nascer, eu não estava acordado, de forma que não via a hora. Isso faz tempo, foi na beira de um rio. Depois eu já morri 14 vezes, só falta a última. Posso fingir de outros, mas não posso fugir de mim. Em pensamento e palavras namorei 90 moças, mas pode que 9. Produzi desobjetos, 35, mas pode que 11. Cito os mais bolinados: um alicate cremoso, um abridor de amanhecer, uma fivela de prender silêncios, um prego que farfalha, um parafuso de veludo, etc, etc. Tenho uma confissão: 90% do que escrevo é invenção, só 10% é que é mentira. A tolerância, do latim tolerare, sustentar, suportar, é um termo que define o grau de aceitação diante de um elemento contrário a uma regra moral, cultural, civil ou física. Do ponto de vista da sociedade, a tolerância é a capacidade de uma pessoa ou grupo social de aceitar outra pessoa ou grupo social. Coisa que parece completamente fora dos nossos tempos, não é? Assim, a partir da tolerância seria garantida a aceitação de diferenças sociais e a liberdade de expressão. Tolerar algo ou alguém é permitir que algo prossiga, mesmo que a pessoa não concorde com tal valor. O conceito de tolerância aplica-se em diversos domínios: social, atitude de uma pessoa ou de um grupo social diante daquilo que é diferente dos seus valores, já vimos. Tolerância civil. Tolerância, segundo John Locke, parar de combater o que não se pode mudar. O que lembra o velho ditado chinês: o que não tem solução, solucionado está. Que, dito em chinês, é um pouco mais longo e parece sempre mais profundo. Tolerância religiosa, atitude respeitosa e convivial diante das confissões de fé diferentes da sua. Tolerância farmacológica, a diminuição do efeito farmacológico com a administração repetida da substância. E até um conceito que a mim pessoalmente me diz muito. Existe um conceito em engenharia que se chama tolerância em engenharia. É uma concepção que é feita para as imperfeições no fabrico de um objeto. Por exemplo, uma especificação elétrica pode determinar que um resistor tenha um valor nominal de 100 ohms, mas também deveria determinar uma tolerância com mais ou menos 1%. Isto significa que qualquer resistor com um valor entre 99 ohms e 101 ohms é aceitável. Não seria razoável especificar um resistor com um valor de exatamente 100 ohms, porque tal não pode ser feito. É boa prática especificar as maiores tolerâncias possíveis. Até na engenharia se consegue dizer isto, e nós, socialmente, parece que ainda não percebemos. Quando eu era criança, descobri um dia que o meu pai se tinha formado em engenharia. Era um engenheiro mecânico. Poderia eu hoje, a partir destas reflexões, tentar dissecar a tolerância em engenharia
do engenheiro senhor meu pai. E, de facto, a tolerância do meu pai variava. Para algumas histórias minhas, a tolerância alcançava os 101 ohms. Para a hora de acordar, de sair da cama e, sobretudo, de estar pronto para ir para a escola, a tolerância do meu pai era baixíssima. Depois fico-me a lembrar de outros tipos de tolerância. Por exemplo, um polícia, ao exercer a sua função de polícia, ao ser chamado em determinado bairro, ao ser confrontado com determinada situação de violência doméstica ou outra, qual é o grau de tolerância que deve exercer? 99, 100, 101? A gente pode dizer, mas o polícia é um ser humano. Em que grau de tolerância é que vai estar preparado para lidar com aquela situação? Bom, como ser humano e como os seres humanos que encontra, o grau de tolerância, pelo que vemos na tolerância em engenharia, varia. Mas algumas pessoas, em algumas instituições, em algumas funções, são preparadas, deveriam estar bem preparadas, para exercer um intervalo de tolerância compreendido pela lei. Há mais detalhes ligados ao dia 16 de novembro, considerado o Dia Internacional da Tolerância. Em 1885, George Eastman, fundador da empresa Kodak, inventa a película de nitrocelulose para imprimir imagens. Em 1889, o governo provisório envia a mensagem a Dom Pedro II, exigindo a retirada da família real do Brasil, dentro do prazo, digamos, intolerante, de 24 horas. A 16 de novembro de 1922 nasceu José Saramago, escritor português. Chinua Achebe, escritor nigeriano, também nasceu a 16 de novembro. E também, numa ocupação ligeiramente diferente, nasceu Salvatore Rina, um criminoso italiano. Coincidiam neste 16 de novembro. Em 1938, o químico suíço Albert Hofmann sintetiza o LSD pela primeira vez na história. O LSD aqui é trazido porque, de facto, tem contributos muito importantes para a tolerância poética. Viria a ter, e para a música também, vi de Jim Morrison e outros. Em 1940, os nazistas fecham acesso ao gueto de Varsóvia, construindo um muro ao redor. Anti-tolerância, mas foi num dia 16 de novembro. A 16 de novembro de 1945, dá-se a fundação da Unesco. E 10 anos mais tarde, em 1955, é realizada a primeira edição da Feira do Livro de Porto Alegre, no Brasil. Vocês perguntam-se, por que ele trouxe aqui a Feira do Livro de Porto Alegre? Bem, primeiro porque é só uma coincidência, que também foi a 16 de novembro de 55, mas permite-me aqui um intervalo de uma história muito breve. Há um livro do José Luandino Vieira, chamado Luanda, que foi premiado 2 vezes, uma em Angola e outra em Portugal. A quando da premiação em Portugal, a PIDE não concorda com este facto, diz que não pode ser, que uma sociedade portuguesa de autores vai premiar um autor que, além de estar preso, é angolano e é terrorista. Naquela altura, Luandino estava preso e era terrorista. E fecha a Sociedade Portuguesa de Autores aqui, de Portugal. O livro é considerado proibido, é praticamente proibido, destruído, etc. E começam a circular uns exemplares, digamos, pirateados, tanto em Angola quanto aqui, impressos no Brasil, em Porto Alegre. Corta, passa para muitos anos mais tarde, pergunta ao Luandino, isto é verdade, quem é que andava em Porto Alegre a imprimir? O livro nunca foi impresso em Porto Alegre, o livro era impresso aqui, em Portugal, claro, com indicações de uma gráfica de Porto Alegre para não, enfim, causar problemas, e era vendido subrepticiamente por 2 agentes da PIDE. Portanto, tinha uma certa tolerância literária e iam distribuindo o livro. Isto é verídico, isto é verídico. A 16 de novembro de 1947, as tropas britânicas retiram-se da Palestina. Mas o dano que fizeram. Em 1972, a Alemanha Oriental indemniza a Polónia em 100 milhões de marcos destinados às vítimas das experiências médicas. Tolerância retroativa, talvez. A 16 de novembro de 1988, Benazir Bhutto vence as eleições diretas no Paquistão e torna-se a primeira mulher a governar um país muçulmano. A 16 de novembro de 1996, refugiados hutus saem do Zaire e regressam ao Ruanda, mesmo sob o temor de encontrar suas casas tomadas pelos inimigos tutsis, quando sabemos ou ouvimos falar de como a intolerância étnica ou religiosa tantas vezes fere a dignidade humana pelos 4 cantos do mundo. Há muitos anos, apareceram pelo caminho frases do escritor Gabriel Celaya. Eram frases poéticas e certeiras,
incômodas porque cheias de direções que apontavam para as convicções humanas, as dúvidas e o modo de agir de cada um, como escritor ou como pessoa. Num desses poemas carregados de reflexão, Celaya dizia assim: porque vivemos de vez em quando, porque mal nos deixam dizer que somos quem somos. Seria importante imaginar um futuro onde as pessoas poderão viver todos os dias, ou quase todos os dias, no lugar de vez em quando. Mais do que uma utopia, deveria ser um bom pressentimento. Admira-me como nos dias de hoje é tão fácil atirar para cada vizinho nosso, seja vizinho político, social, geográfico, a culpa ou a falta de ação quanto ao grau de desigualdade social que o mundo atingiu. Como se o mundo, em vez de mundo comum, fosse um mar de ilhas. E é assim que, quando nos convém, acionamos a ponte e queremos não ser ilha. E logo depois levantamos a ponte e somos uma ilha. Maior, menor, mais ou menos protegida. Um gigantesco mar de ilhas. Sentados na nossa ilha, queremos que as outras ilhas se afastem. Se as pessoas dizem quem realmente são, preferimos que digam que são como nós. Isto quem diz pessoas, diz países, diz culturas. Um bom pressentimento de futuro seria, por exemplo, saber escutar o outro quando ele realmente nos quer dizer quem é. Não é todos os dias que alguém nos quer dizer a verdade sobre si. Há que aproveitar essa janela, escutar a voz de um sonho que não é a voz do nosso sonho, é um outro sonho, o sonho do outro. Ou como diria Celaya no seu poema, canto, canto, e a cantar para além de minhas mágoas pessoais, fico maior. Talvez num futuro não longínquo, isto a que chamamos hoje globalização, e a que tão habilmente alguns manipulam a seu favor, ter-se-á já transformado numa coisa melhor, mais inclusiva, mais arejada, se quisermos dizê-lo poeticamente. Talvez possamos inverter a bússola das nossas prioridades, permitir que o nosso olhar veja também o que os outros levam dentro, sem que o nosso dentro seja maior ou mais correto que o dos outros, sem que o deles queira esmagar o nosso, sem que o nosso dentro seja mais verdadeiro que o dos outros. Penso que seria uma ideia expandirmos o significado da palavra futuro para receber o outro. Talvez assim o futuro cresça e fique maior, não em tamanho, mas em sabedoria. E é hoje, em qualquer lugar, de um qualquer presente, que devemos começar a cativar o futuro. Não se trata de o apressar, mas de o preparar. O futuro, por mais à frente que seja, já começou a ser desenhado todos os dias, em todos os poemas, em todas as palavras, em todos os gestos, em todas as crianças. O futuro fica mais perto do que se imagina. De tempos em tempos, vindas do passado, chegam ao presente palavras do príncipezinho, como na conversa que ele indagou a raposa, o que significa cativar. É uma coisa de que toda a gente se esqueceu, disse a raposa, significa criar laços. Criar laços? Isso mesmo, disse a raposa, se me cativares, precisaremos um do outro. Serás para mim único no mundo, serei única no mundo para ti. Começo a compreender, disse o príncipezinho, existe uma flor, creio que ela me cativou. Gostaria que pudéssemos cativar o futuro. Não estou certo de que o futuro nos tenha cativado, ou melhor, não estou certo de que nos tenhamos deixado cativar pelo futuro. O que será a sociedade do futuro sem que todos tenham acesso ao conhecimento, à saúde, à educação? De que modo podemos aumentar o acesso dos outros, nas outras ilhas, à arte, à livre expressão e escolha, a novas formas de eleições que permitam não só escolha, mas também participação? De que modo poderemos reinventar a palavra poder, para que ela não seja no futuro tão feia e tão suja quanto tem sido nos dias de hoje? Na canção Acceptas, do rapper venezuelano Cancerbero, podemos escutar os seguintes versos. No es una solución dar educación a los pobres si les das una pobre educación. Não é uma solução dar educação aos pobres se lhes das uma pobre educação. Não sei se representa a solução, mas o investimento na educação configura uma forte tentativa de investimento numa sociedade que procure ser mais justa e que possa promover mecanismos de análise e intervenção coletivos, fazer das mãos o instrumento de abrir os livros e dos livros o instrumento de abrir caminhos. Caminho como poema, poema como pássaro, pássaro como em Mário Quintana, não com o belíssimo todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão,
é o passarinho, mas com o texto intitulado Os Poemas. Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam voo, como de um alçapão. Eles não têm pouso nem porto, alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. E olhas então essas tuas mãos vazias, no maravilhado espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. Segunda parte. As crianças e poetas a voar. Começo com palavras de Miguel Torga. Somos nós, as humanas cigarras, nós desde o tempo de Esopo conhecidos, nós preguiçosos insetos perseguidos, somos nós e só nós podemos ter asas sonoras, asas que em certas horas palpitam, asas que morrem, asas que ressuscitam da sepultura. Por isso a vós, poetas, eu levanto a taça fraternal deste meu canto e bebo em vossa honra o doce vinho da amizade e da paz. E vos digo e conjuro que canteis, que sejais menestréis de uma gesta de amor universal, de uma epopeia que não tenha reis, mas homens de tamanho natural, homens de toda a terra sem fronteiras, de todos os feitios e maneiras, da cor que o sol lhes deu à flor da pele, homens do dia a dia, que levantem paredes de ilusão, homens de pés no chão que se calcem de sonho e de poesia, pela graça infantil da vossa mão. Às vezes dizer é escrever. A palavra falada, que pode contrariar o silêncio, torna-se coisa escrita e ruído ou som por extenso. Também as emoções se inscrevem pela palavra. Quando se atravessa a vida, a emoção encontra-se em todos os dias. Por vezes não estamos atentos e não damos conta do milagre, como diria o mais velho Guimarães Rosa. Mas são as pessoas, os homens criança, os velhos, que dão emoção à palavra. Uma espécie de empréstimo sem juros, de grito declarado ao eco, sem retorno. Note-se o caso perdido dos poetas, para quem a emoção e as sensações e os sentimentos são o combustível e a combustão dos materiais que ruminam. Os leitores, o mundo, transformou-se no eco do que antes foi armadilhado. A beleza da poesia, além do seu corpo intenso, está no lado imprevisível da margem onde há de chegar. A poesia vai sempre a caminho, vai sempre mais longe, chega onde não sabíamos, chega onde o eco da razão perde o seu chão, chega onde os políticos por vezes desejam que ela não chegue, chega onde o sorriso das pessoas não sabe explicar o significado lógico das palavras. No caso das crianças, a emoção faz-se e materializa-se por janelas imprevisíveis e surpreendentemente palpáveis. Devagarinho, são as crianças que alimentam o mundo de emoções fundadas cotidianamente. As palavras testemunham isso de modo aberto, com a fuga às regras ou ao lado cromático, correto de dizer as coisas. São as crianças que dizem as coisas de modo mais limpo, porque exercem sem pudor uma simplicidade pura, porque se ajusta à emoção mais do que à função. Nas palavras, nos olhos e nos gestos das crianças, o mundo salva-se constantemente de não ser pior. Mais do que as flores da humanidade, as crianças são o próprio regador e o próprio jardineiro, mas sem a vaidade dos criadores, nem a malícia dos aproveitadores. Aquelas crianças a quem o mundo dos adultos permite, acabam por exercitar a fundação emocional do mundo dentro do mundo, durante o mundo. Nos gestos desses jardineiros está algo vital que renova os dias todos, os seus, os das mães, os das árvores. Isto é, dominam com inocência as emoções que desdobram o relógio da vida. Como diria Mário Quintana, o mais feroz dos animais domésticos é o relógio de parede. Conheço um que já devorou 3 gerações da minha família. Entre outros, há um grupo que também garimpa de modo inocente e imprevisível esse universo da emoção que vem dentro da palavra. O grupo semi-transparente dos loucos. Mais do que atravessar a vida, alguns loucos foram atropelados pela vida. Fragmentados, mas não desintegrados, trazem pelo brilhantismo dos seus rasgos de lucidez, tanto e quanto perdem no que seria a integração social.
Trazem fragmentos do universo como se as estrelas fossem mais perto. E como as estrelas não cabem nem no nosso mundo, nem mesmo no nosso pensamento sobre o mundo, então optamos em palavras e em designação por chamá-los de loucos. Mas novamente estamos diante de um grupo que maneja a emoção como sal, maresia ou dinamite. Eis o que pode, por vezes, unir o poeta, a criança e o louco. Nenhum deles preparou a corrente ou corda ou ansaime que amarra a emoção, apartando-a da vida, ou da palavra, ou de nós. Com eles aprendemos coisas minúsculas que aos poucos se agigantam. A palavra fica mais robusta quando associada à emoção. Obviamente que a palavra não precisa de emoção para existir, mas embebida de emoções, a palavra cresce. E isso é igualmente óbvio para loucos, poetas e crianças. O seu segredo reside no incrível facto de saberem que a palavra pode ser sempre renascida. Estamos quase. Terceira e última parte. Os mais velhos a encantar. Por acaso não concordo com isto. Vou mudar isto. Não pode ser os mais velhos a encantar. Os mais velhos não encantam. Bom, há coisas que chegam sem porquê e se vão sem adeus. Até pessoas. No Lubango, certa vez, à beira da estrada da Serra da Leba, um miúdo fez sinal para que parássemos. Tinha uns quantos pássaros amarrados aos tornozelos e caminhava lentamente, com a passarada proibida de voar. O amigo que ia a conduzir parou a viatura na berma daquele caminho. Todos abrimos mais as janelas, expectantes. O miúdo não dizia nada. Os pássaros barulhavam um ruído tímido, misto de desalento com tristezura, como diria Chico César. E ninguém falou nada. Foi um momento muito denso. Não entendemos nunca aquela aparição. Como a tristeza. Às vezes chega com passarinhos também, não faz ruído, quer experimentar um pouso. A Dona Irã Barbosa, numa lindíssima música letrada por Vinícius, cantava assim: bom dia, tristeza. Que tarde, tristeza. Você veio hoje me ver. Já estava ficando até meio triste de estar tanto tempo longe de você. Às vezes a tristeza vem carregada de um poema longo, outras é uma lembrança adormecida que regressa nostalgicamente, feita a par no compasso das lágrimas. Outras ainda é o olhar dos outros em espanto que nos revela a sua chegada. Estás triste? Não? Mas olha que pareces triste. Tristeza dá liberdade às mãos do artista, fala-o criar em torno de sonhos. A força criativa é um relâmpago sem luz nem som que explode sem explicação de entendimento. Uma velha na Galiza disse-me assim uma vez: estou triste hoje, graças a Deus, pois amanhã saberei melhor isso de estar contente. Há tristeza de visitar e tristeza de ficar. A última é bem mais perigosa. Tive durante muitos anos um amigo triste, militantemente triste, olhos, gestualidade, existência. Tinha o que ele considerava de lapsos, isto é, instantes agradáveis, onde lhe acontecia por alguns dias ou momentos sentir-se um ser normal. Mas era mais adepto do lado escuro dos dias. Uma bruma cinzenta ocupava-lhe o pensamento, turvando a nitidez da vida. Ao pé dele, muitas vezes, sentia-me quase bem. Mesmo que eu estivesse triste, ele estava sempre triste. Fomos a concertos de jazz, eu, ele e a tristeza dele. Um dia, tão súbito que não posso acreditar até hoje, abdicou completamente da nossa amizade. Nesse dia senti uma tristeza dura de engolir, das que ficam para durar. Em Luanda, quando me acontecia estar triste, subia a um telhado e enfrentava a beleza toda do nosso pôr do sol luandense. Kwanza Sul, que me desculpe, mas em Luanda nós temos aquele pôr do sol. Por acaso, Kwanza Sul, permita-me aqui uma história. Kwanza Sul, aqui há muitos anos atrás, foi um dos lugares ideais do mundo para a observação de um eclipse solar. E era muito bonito, porque eu tinha um amigo lá do Kwanza Sul que disse assim, mandou fazer uma t-shirt: o eclipse é nosso. Então, é verdade, portanto, vocês tiveram aquele eclipse, é verdade. Ou a tristeza se intensificava ou se diluía nas cores do céu. E eu escutava a voz rouca do Adoniran: se chegue, tristeza, se sente comigo aqui nesta mesa de bar, beba do meu copo, me dê o seu ombro, que é para eu chorar. Penso que um dia talvez eu chame a tristeza para beber uns copos comigo.
Vou tentar que ela se ponha podre de bêbada, em estado de desequilíbrio total. E aí não sei como, vou lhe dar uma valente baçula. Uma baçula é uma queda, uma projeção. Só para que, de vez em quando, não seja a tristeza a vencer. Lá no Lubango, o miúdo mandou parar o carro. Ninguém falava nada. Só os pássaros queriam voar, mas não podiam. O miúdo tinha, pode ser dito, uns pés bonitos. Nem toda a gente tem 10 ou 12 pássaros a ornamentar os tornozelos. E aqueles eram pássaros coloridos, outrora alegres, e que assim, presos ao miúdo, faziam dele uma espécie de aranha humana caminhante, dotada de teias vivas que coloriam a tarde. É o quê, Ndengue? Estás a vender passarinhos? Alguém perguntou. Mas o miúdo fez que não com a cabeça. O silêncio era pesado para todos. O meu amigo só disse: esse deve estar, mas é liambado. Liambado é que fumou. Arrancamos, dentro do carro as pessoas riram. É que o medo também dá largas ao riso. No retrovisor, o miúdo aranha e os pássaros no tornozelo dele diminuíam de tamanho. Ninguém falava nada. Aproximámo-nos do miradouro. Do outro lado, lá bem mais para baixo, estava o Namibe, os lacraus, os olongos, as gazelas, o deserto e o mar. Quis pôr um poema numa folha branca, mas os meus dedos não. E eu, que não sei desenhar, iniciei uns traços feios. Primeiro os pés, depois a poeira, depois os fios longos, depois teias, como os pássaros, na ponta daqueles tornozelos. Não tinha rosto o miúdo no meu desdesenho, mas tinha os cabelos e as sombras do meu amigo militantemente triste. Ficámos largo pedaço em silêncio, até que alguém notou, em voz alta, quão feio era o meu desenho. E eu concordei. A tristeza é, de facto, uma coisa feia. Ocorre-me pensar que os poemas estão cheios de silêncio. Um poema lido e sentido nos labirintos da interpretação humana está cheio de silêncios. Há outros caminhos para o silêncio. Zazen, a palavra para meditação sentada, também convida a um silêncio difícil. Na meditação sentada, o silêncio deve transformar-se em escutamento de respirares. Em estado de meditação, outros silêncios se manifestam. O leve arfar da água, o encantador ruído do vento, um trovão que não cause susto. Silêncio era uma palavra tão bonita que os monges a procuravam esquecer só para poder redescobri-la. Em japonês existe uma palavra que, mesmo pronunciada, imita um silêncio suave. Satori significa despertar. E despertar não é um ruído que se entrega a nós, moldado numa nova forma silenciosa. Um dia encontrei uma música que brotava dos dedos pianosos de Wim Mertens e entendi o que era um silêncio musical. O mesmo através dos dedos de Keith Jarrett, em Colne Concert. Na poesia semeada nos parágrafos de Luandino Vieira, a palavra infância aparece imitando um silêncio pueril, isto seja, convidando a aceitar a nostalgia dos tempos e das brincadeiras que já são só memória e esquecimento. No norte da Itália, num paraíso chamado Como, um lago vasto penetra pelos olhos e as estrelas escondidas no nosso cérebro revelam uma fantasia de alforrecas luminosas entretidas com danças caóticas e contagiantes. Digo estes nomes e estas imagens porque, para pensar o silêncio, devo servir-me de uma espécie de caos que me oriente, perseguindo palavras que sirvam de máscaras nuas ao que quero dizer. Teria que chegar a Adélia Prado. A palavra é disfarce de uma coisa mais grave, surda-muda. A palavra foi inventada para ser calada. Queria poder chegar ao silêncio no interior dos olhos e das mãos. Quem dorme usualmente repousa a cabeça inquieta e o corpo rígido. Quem olha uma criança a dormir perde dureza no coração. A criança emanando tranquilidade e suor, a criança que afaga os lábios com uma mão dormente ou que desperta em riso depois do pesadelo, a criança que, distraída mas poderosa, a meio dos nossos dias terríveis, das nossas gigantescas preocupações, em 2 ou 3 palavras, em 2 ou 3 perguntas surpreendentes, a criança transmite um silêncio sobre-humano e pacificador. As crianças, embora dela façam pouco uso, trazem uma dose de silêncio tão suave que se esvai nas brincadeiras em direção à vida adulta. Nós, adultos, verdade seja dita para a maioria, estamos pobres de silêncios. E que falta nos faz um pedaço de silêncio.
Felizes as libélulas, as borboletas, as andorinhas, as baleias, os lacraus, os olongos, as raízes calmas ao longo da foz do rio Kwanza, pois todos eles nos seus ruídos contêm um tão profundo silêncio. Parto do silêncio para chegar às palavras e às pessoas. Lembro a história de 2 monges que se tinham zangado, caminhavam lado a lado, um deles ia calado e carrancudo. Ao passar por uma árvore cambuta é baixinha, o monge mais bem disposto alcançou um galho, quebrou-o e bateu com força na careca do monge sisudo. O teu silêncio está demasiado ruidoso, disse-lhe. O outro, depois de afagar o inchaço, sorriu. No livro Vishimo, Contos da Oratura Luval, há uma adivinha que diz assim: quem ajuda a mamã na lavra a pôr a carga à cabeça? E a resposta é limbuli, uma palavra que significa joelho. Quero pensar que o silêncio é o limbuli do que se vai pensar, descobrir ou dizer de útil. Às vezes o silêncio não é a chegada, mas o caminho. Assim ensinou o cágado à lebre. Cresci num tempo e num lugar onde havia gente de todas as cores e peles para todos os tons. Nesse tempo, um mais velho era um mais velho. Na Luanda em que cresci, respeitávamos os gestos, as vozes e as histórias dos mais velhos. Nós, as crianças, éramos crianças de inventar tudo outra vez. Como se inventássemos entre nós um modo de contar as coisas e de as sabermos dizer, já aumentadas. Os mais velhos sorriam descansados, porque esse era o modo de as coisas acontecerem, de boca para ouvido, de voz para sorriso. Os mais velhos, os meus mais velhos, eram mais velhos de cidade. Cresci nesse lugar cheio de histórias assentes numa oralidade urbana, alimentada pelas constantes faltas de água, de luz e referências a todas as guerras que aconteciam muito mais a sul de Luanda. Entendi que um lugar, mesmo que demarcado geograficamente, era e seria sempre um espaço de variedades linguísticas que apontavam, obviamente, para variedades étnicas e culturais. Entendi que a modernidade e todas as suas consequências, as boas e as más, não eram exclusivo da América ou da Europa. Todo o continente africano, nas suas múltiplas crenças, cores, tradições, ideologias, expressões tradicionais e expressões tradicionais revistas pelos criadores atuais, todo esse continente era uma entidade viva e dinâmica, secular e complexa, sofrida e ternurenta, cheia de histórias contadas e repleta de histórias secretas. Os autores africanos que eu lia, ou pelo menos assim eu os li, iam murmurando verdades suaves, que a literatura se fazia dos lugares, das geografias, das cores e das gentes, mas que os lugares eram também coisas internas, que o escritor, africano ou outro, podia falar do seu lugar e partir das suas tradições para se reinventar na sua ficção, mas não esquecendo que no ato sagrado da escrita, as geografias que mais gritam são as de dentro. As que abordam a sua proveniência, que fazem falar criativamente sobre as verdades do continente, com a habilidade de não ferir a dignidade da nossa casa e dos nossos mais velhos. Os autores que eu li ensinavam-me a respeitar os deuses inventados e os deuses de verdade, porque os deuses, afinal, não passam de espectadores ávidos de encontrar um bom sonho ou uma boa história. E as boas histórias são os nossos trilhos internos, as nossas verdades sociais e a nossa capacidade de saber contar o que é sagrado e tem de ser dito para mais tarde ser repetido. Ou como diria o poeta Juan Ramón Jiménez, as árvores não estão sós, estão com as suas sombras. Eu penso que todas as vozes e todas as histórias também podem ter sombras. Certa ocasião, no sul de Angola, encontrei um mais velho pescador que dava costas ao mar para ficar quieto a olhar o deserto, olhando como quem pesca, em busca de um camaleão de um corpo só e 1000 cores nas suas escamas e 1000 sonhos escondidos no seu olhar, um só olhar com muitas coisas contempladas, apenas 4 patas, mas milhares de marcas desenhadas na areia. Dizia o mais velho como quem pescava palavras. O camaleão não gosta de repetir o chão que pisa. E não é porque não sabe o caminho de volta. É porque lhe interessa estar sempre a inventar um chão que ainda nunca tinha pisado. Muito obrigado.